Olá! Hoje estou aqui para falar com você sobre a literatura barroca em Portugal e no Brasil. Muito bem! Com a morte de Luís Vaz de Camões, o classicismo em Portugal encerra-se, dando início então ao movimento literário chamado barroco. Lembrando que o estilo barroco ele está presente não só nas obras literárias, ele está presente na escultura, ele está presente na arquitetura, na pintura, na música e, enfim, mas ficaremos nas obras literárias. Sou a Denise Ávila Rosa, professora de língua portuguesa, e tenho muito prazer em estar aqui com você falando sobre literatura, movimentos literários. Então, hoje falarei sobre o barroco. Muito bem, 1580 morre Camões, que é o principal autor do classicismo português. Com isso, como já disse, nasce o barroco em Portugal. Então ficaremos por volta de 1600 nesta época. E o que está acontecendo, o que acontece, que reflete nas obras artísticas e literárias? Qual é o contexto histórico? Qual o conflito vivido na época? Está acontecendo a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero e alguns outros. O que foi a Reforma Protestante? Na Europa, a Reforma Protestante, ela tem qual motivo? O Martinho Lutero e algumas pessoas relacionadas discordam de algumas práticas da Igreja Católica e, sendo assim, com essa discordância, eles dividem, então saem da Igreja Católica e formam o protestantismo. Igrejas cristãs, ambas, católica e protestante, só que com algumas diferenças em suas práticas. E com isso surge uma crise muito forte, vindo logo após a Contra-Reforma. A Contra-Reforma é uma resposta que é dada ao movimento da Reforma Protestante. Então, o que é a Contra-Reforma? É a perseguição, na verdade, a Igreja Católica começa a perseguir aos que não pertenciam ao catolicismo, devido a esta divisão que houve, esse rompimento com a Reforma Protestante. Então, com isso, acontece um grande conflito, acontece uma crise religiosa muito forte. E as pessoas nessa época, então, são afetadas por este conflito. Então, muitos passam a se sentir culpados, se sentem culpados, perseguidos, então vivem numa tensão muito grande. Então, nas obras artísticas, nós vemos
muito forte as obras religiosas, pinturas religiosas, esculturas, justamente para trazer, para resgatar os fiéis à igreja. E também muitos não sabiam ler nesta época, e através dessas obras eles eram discipulados, eles eram ensinados com trechos bíblicos, cenas bíblicas através das obras. Então, por isso nós vemos grandes obras desse estilo barroco, com cores muito fortes, porque estas são as características barrocas na arte, cores muito fortes, o exagero das cores, um exagero de sombras, um exagero de luzes, tudo ao mesmo tempo. Há são obras retorcidas, isto tudo reflete o pensamento vivido na época. Então, o contexto histórico do barroco justamente é o principal acontecimento, reforma protestante e contra-reforma. Então, a crise religiosa é muito forte. Muito bem. Então, nós veremos as características presentes no barroco, mais precisamente nas obras literárias. Nós temos um exagero nas figuras de linguagens, então os poemas, as obras eram feitas assim com um exagero no uso da hipérbole, no uso da antítese, no uso do paradoxo, no uso da metáfora. Então, tudo isso muito exagerado. Há também o cultismo e o conceptismo. O cultismo, ou gongorismo, ele dá muita ênfase, ele se importa muito com a forma do poema, a forma daquela obra. Tudo muito bem trabalhado, com palavras rebuscadas, palavras enfeitadas, jogos de palavras com antíteses, paradoxos. Então é visto os contrastes nas obras cultistas, nos poemas cultistas. O que é o conceptismo? O conceptismo, por sua vez, ele não se preocupa com a forma, com o formato, com a estética, como é no cultismo. O conceptismo, ele se preocupa com o conteúdo, com a mensagem trazida, com a reflexão, com o raciocínio. Então, ele se preocupa com será que estamos levando as pessoas ao raciocínio lógico, à reflexão? Então, esse é o conceptismo. Vemos também muito forte o emprego da expressão latina carpe diem. O carpe diem, que é uma filosofia de vida, viva o presente. Viva o presente, porque você não sabe o que acontecerá logo depois. Então é muito forte nas obras barrocas, nas obras literárias barrocas, o carpe diem. E depois nós vemos com muita clareza, além do exagero, a dualidade
Entre o claro e o escuro sempre aparece luz e sombras, sempre aparece o sacro e o profano, o santo e o pecador, o céu e o inferno, o céu e a terra. Então, assim, sempre esta dualidade muito forte, estes contrastes muito fortes. Então, essas são as características do barroco. Então, nós já vimos temáticas religiosas abordadas sempre e temáticas profanas. Figura de linguagens em excesso, os conflitos, teocentrismo e antropocentrismo, sempre muito presente. E, ora, Deus como centro de tudo, ora, o homem como centro de tudo. Então, justamente esses conflitos, esses contrastes e exageros. Sentimento de culpa muito forte, sempre mostrado entre as obras. Então, já vimos as características, um pouquinho do contexto histórico, e agora veremos quem se destacou no Barroco em Portugal, mais precisamente nas obras literárias. Padre Antônio Vieira, que se destaca com seus sermões, e ele utilizava o conceptismo como uma forma de reflexão, de raciocínio. Então, ele sempre se utilizava desta característica com muita ênfase. Padre Antônio Vieira. Ele nasceu em Lisboa e quando criança veio para o Brasil, para a Bahia, entrou para a Companhia de Jesus e defendia os cristãos novos, ele defendia os indígenas, ele defendia os pequenos comerciantes. E justamente por isso ele foi condenado pela Inquisição a 2 anos de prisão. Ele esteve preso. E o seu sermão muito importante é o sermão da 60ª, e ele sempre traz a reflexão, ele sempre leva os seus leitores, os seus ouvintes a refletir. E isso não é bem visto, justamente por isso ele foi condenado à prisão. O Sermão da 60ª, também conhecido como a Palavra de Deus. Então, Sermão da 60ª ou a Palavra de Deus. Então, Padre Antônio Vieira, um grande, ou principal, autor do Barroco português. Já devido ao Brasil colônia, então os autores, os principais autores, na verdade, ficavam um pouco no Brasil, um pouco em Portugal. Então, sempre havia essa transição. Então, na verdade, Antônio Vieira se destaca no Brasil e se destaca em Portugal, primeiramente. Aqui no Brasil, o Barroco está associado às obras produzidas no período de 1601 a 1768. E quem introduz no Brasil o Barroco foi Bento Teixeira.
que é um português também que vivia aqui no Brasil. Ele nasceu em Porto e viveu aqui no Brasil e volta a Portugal até que a sua morte em Lisboa. E a obra que deu início, o marco do Barroco no Brasil, foi o poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira. Então, este nome é muito importante, Bento Teixeira, o que introduz o Barroco no Brasil. E na pintura, nós temos Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, no Barroco. Agora estamos no Brasil. Na arquitetura e pintura, temos Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que nasceu em Ouro Preto. Então, as obras barrocas estão concentradas em Minas Gerais e em Goiás. Então, é muito forte o estilo barroco nesses dois estados do Brasil. Temos na música José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita. E na literatura, Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Aqui no Brasil, o contexto histórico é o seguinte: também existe o conflito. No Brasil, quando o Barroco é introduzido, acontecia uma luta entre holandeses e portugueses no Nordeste do Brasil, lembrando que o Brasil ainda é Brasil colônia de Portugal. Então havia essa disputa entre holandeses e portugueses, os holandeses queriam dominar aquele território. Então, nesta época existia essa disputa, esta luta. Foi com este clima em que o Barroco foi iniciado no Brasil, também um clima de conflito. Portanto, as características são as mesmas, os mesmos pontos, os mesmos conflitos, os mesmos exageros. E Gregório de Matos. Gregório de Matos nasce na Bahia e um grande autor. Ele é conhecido como o Boca do Inferno. Por que o Boca do Inferno? Este é o seu apelido, guarde bem, porque sempre cai em questões de vestibulares, Enem. Boca do Inferno, porque justamente ele denunciava, ele protestava as injustiças da época. Então ele fazia poemas satíricos, protestando contra as injustiças. Justamente por isso, ele foi condenado ao exílio em Angola, onde ele viveu por um tempo, sem poder retornar. E lá ele contrai uma doença e volta. Ele volta ao Brasil e, devido às sequelas dessa doença, ele falece. Então, Gregório de Matos, o Boca do Inferno, ele escreve poemas líricos amorosos, ele escreve poemas sacros, poemas religiosos, ele escreve poemas satíricos, escreve poemas eróticos e pornográficos. Então veja o contraste. Então ele escreve desde o religioso ao pornográfico. E ele é o grande poeta do Barroco, justamente por todas esses contrastes. E
Ele utiliza o ocultismo, o conceptismo. Então, ele é um poeta completo. E Gregório de Matos, ele brasileiro, ele estuda, ele cursa Direito em Portugal. Então, como eu disse, eles viviam Brasil, Portugal, um nasceu em Portugal, veio ao Brasil, o outro nasceu no Brasil, foi a Portugal. Então, sempre essa transição, porque o Brasil era colônia, então sempre estavam aqui, estavam lá. Então, justamente, eles se destacam nessas suas obras nos dois lugares, no Brasil e em Portugal. Eu estarei lendo agora um poema muito conhecido, muito importante, de Gregório de Matos, que é A Jesus Cristo Nosso Senhor. Então percebam a riqueza, percebam a característica barroca neste poema. Pequei, Senhor, mas não hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar, mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como firmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, um poema importantíssimo, poema religioso de Gregório de Matos. Mais um trecho, um fragmentozinho de Gregório de Matos, e vocês vão perceber a antítese muito forte. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Então vocês percebem aqui, nasce o sol, noite escura, sol, noite, dia, escura, triste, alegria, tristes, tristezas, alegria. Então são contrastes, palavras que se contrastam, são antíteses. Então eu espero que tenha ficado claro um pouquinho sobre o barroco. O que foi esse movimento artístico, esse movimento literário. Por hoje é só, eu espero que você volte aqui, esteja aqui comigo no próximo vídeo, ok? Um forte abraço, tchau, tchau!